Olá, meu nome é Maria Mariana, eu sou pianista e mestrando na linha de performance musical pela UFMG. A minha pesquisa tem como objeto a Sonata Andina número 2, da compositora Gabriela Helena Frank. Esse trabalho tem por objetivo compreender as referências culturais que a compositora traz da América Latina, o hibridismo, música mestiça, latino-americanidade e geografia sonora, considerando a obra musical como espaço de tensionamento e reflexão cultural. Para além do estudo interpretativo da obra e da análise musical, recorreremos a entrevistas disponíveis online da compositora, informações no seu site, as ideias do compositor boliviano Alberto Villalpando e o diálogo entre obra literária e as concepções de José Maria Arguedas, que é um importante antropólogo e escritor peruano, que é uma grande referência para a compositora também. José Maria Arguedas publicou em 1958 uma de suas mais importantes obras, o romance Los Rios Profundos, em que a multiplicidade cultural, o diálogo entre a costa, predominantemente branca e industrializada, e a serra, predominantemente indígena e rural, é extremamente importante para a compreensão de mundo do personagem principal. A representação literária com fundo antropológico de Arguedas pode remeter ao ideal mítico e estagnado da região serrana dos Andes, porém, pretende-se aqui abordá-lo como um dos núcleos orientadores da construção poética de Frank, e não como detentor de uma concepção atualizada e fidedigna da serra. Helena Frank compôs em 1999 uma obra homônima para violoncelo e piano. Veremos mais à frente como a natureza é importante na concepção artística da compositora. Numa perspectiva do hibridismo, que será desenvolvida por Acácio Piedade, José Maria Arguedas apresenta não somente a tensão entre esses dois espaços, mas também a polifonia gerada entre eles. Antes disso, uma breve explanação da ambiguidade e controvérsia que envolve o termo hibridismo é necessária, a fim de evitar seu uso celebratório e ingênuo na análise dos entrelaços culturais, sobretudo na América Latina. O hibridismo tem sua origem na biologia e ganhou força no século XIX no meio científico, onde serviu de embasamento para pensamentos racistas e biologicistas. Essa perspectiva atribuía a degeneração às sociedades miscigenadas, buscando assim uma, entre aspas, limpeza racial. Tais raciocínios levaram o século XX a movimentos eugenistas de dominação e supremacia. Em contrapartida, o conceito enfrenta outro risco no campo social, o que Canclini conceituou como hibridação tranquilizante. Essa é a ideia de que as misturas culturais e étnicas operam como uma síntese harmônica e romantizada das diferenças. Contudo, essa ideia ignora o fato de que muitas dessas mesclas na América Latina ocorreram através de violenta imposição de uma cultura sobre a outra, e não por meio de um encontro pacífico. Considerando a historicidade conflituosa do termo, o hibridismo que se aborda aqui fundamenta-se na perspectiva contemporânea de Acácio Piedade na música. O entendimento de expressões musicais é preciso atribuição de sentido, o que não acontece isolando o objeto de seus nexos socioculturais. Acácio Piedade chama a atenção para essas especificidades que vão além dos estilos musicais e das sonoridades assimiladas. Vale ressaltar que Arguedas teve uma intensa ligação com o povo quichua na Serra Peruana. Assim como na obra literária, as concepções de Helena Frank nos remetem a certas tensões e polifonias culturais. Nascida em Berkeley, Califórnia, em 1972, Gabriela Helena Frank se graduou em piano pela Rice University, obteve mestrado em composição pela mesma instituição e doutorado em composição pela Universidade de Michigan. Em 2017, fundou a sua Creative Academy of Music, um projeto que oferece residências para compositores de diferentes estilos e diferentes partes do mundo. Helena Frank é norte-americana de nascimento, porém a sua mãe é peruana, de ascendência hispano-indiana, e o seu pai é lituano-judeu. E ela traz em sua obra justamente essa múltipla pertença na sua procura por identidade e expressão artística. A exemplo de Arguedas, é notável o encontro de musicalidades na escrita de Helena Frank. Por exemplo, o uso de instrumentos tradicionais andinos na instrumentação de tradição orquestral. Esse trânsito cultural nos convida a refletir sobre o hibridismo na perspectiva de mistura, mas não de desenraizamento da cultura original. Sobre o hibridismo na música, Acácio Piedade nos chama a atenção para a sua especificidade.
Cito: no campo da música, o microscópio deixa de ser apenas um microscópio para se tornar um macroscópio, pois o objeto, a música, porta consigo necessariamente nexos socioculturais e históricos, cuja imbricação semântica com o som torna difícil considerá-los exteriores. Seguindo a lógica de imbricação entre ambiente, cultura, história e sons, a teoria das tópicas emerge como um arcabouço possível para essa análise musical semântica. Em linhas gerais, as tópicas são sonoridades específicas que advêm de determinadas organizações intervalares, como escalas, harmonias e instrumentações evocativas de um lugar geográfico. São elementos que nos permitem identificar de onde vem uma certa sonoridade ou a que fazem referência, como por exemplo, no Brasil, quando ouvimos uma escala mixolídia, lembramos do Nordeste. Surge daí a noção de geografia sonora, conceito cunhado por Alberto Villalpando, e representada ou pretendida por Gabriela Helena Frank. A geografia sonora se difere da paisagem sonora de Schaeffer por estar intimamente ligada ao sentimento de lugar, de pertencimento e de territorialidade. Considerado o pai da música contemporânea na Bolívia, Alberto Villalpando e Helena Frank se aproximam justamente pela concepção de geografia sonora. Percebe-se na contemplação da natureza andina por parte de Villalpando e em sua busca por representar sonoramente essa geografia uma abordagem telúrica: o homem não se separa do ambiente. Luiz Moya Salgueiro, biógrafo de Alberto Villalpando, no seu livro Invenções sobre a Sonoridade Andina, um estudo patrimonial sobre o pensamento estético musical de Alberto Villalpando, de 2009, nos apresenta a concepção do compositor quando este emprega uma melodia da comunidade Charazani e ruídos representando as montanhas. Assim, identificamos a geografia sonora andina em seu concertino simples para flauta e orquestra. De maneira similar, Gabriela Helena Frank apresenta a geografia andina através de títulos evocativos além da própria construção musical. Obras, além de Los Rios Profundos e Sonata Andina número 2, que é o objeto dessa pesquisa, como Duas Canções de Montanha, de 2008, lança a mão de uma poesia quichua anônima, coletada também pelo José Maria Arguedas, e essa mesma obra faz alusões às montanhas e os sons que soam e ressoam nela. Ainda sobre a ótica da geografia sonora, em uma de suas entrevistas, Helena Frank expõe a sua ligação com a poesia indígena e a natureza. Cito: bela poesia do Peru, poesia indígena, muito inspirada pela natureza, mas com histórias assombrosas por detrás delas, diz Helena Frank sobre a sua obra Canções dos Novos Andes. Sonata Andina número 2 foi composta em 2013 e até o momento não há registros fonográficos dela. Dividida em 3 movimentos: primeiro, esquerdo serrano, segundo, hino responsório e o terceiro, escaramuza, essa obra, como tantas outras da compositora, traz os Andes na escrita. Nessa comunicação, apresentaremos 3 excertos visando embasar a análise e percepção dessa obra. O primeiro movimento, o esquerdo serrano, é extremamente rítmico, imprimindo um caráter pulsante constante. A própria compositora o nomeia como esquerdo da montanha. A rusticidade harmônica resultante de terças agregadas constantes alude ao ambiente rural e árido da região montanhosa dos Andes. O cromatismo, em Alberto Villalpando, possui uma profunda ligação com a geografia altiplana andina, que é concebida não apenas como pano de fundo, mas como uma matriz que molda a subjetividade cultural e, consequentemente, musical. Em seu pensamento estético-musical, o cromatismo é crucial para representar a aspereza e tensão do ambiente montanhoso. O vento atua como um elemento sonoro nessa geografia, manifestando-se como ruído e sensação de massas sonoras frequentemente criadas por cromatismos agregados. Nesse sentido da construção poético-musical, interpretamos as mudanças melódico-harmônicas por via do cromatismo como uma evocação não apenas da irregularidade montanhosa, mas também dos ventos ruidosos que ressoam e perpassam entre as rochas e penhascos. O que emerge igualmente nesse movimento é uma variação tímbrica no plano das alturas. Uma inferência plausível por se tratar de um esquerdo serrano ou esquerdo da montanha, como nomeia Frank, é que essa variação constitua uma das expressões da música indígena, a qual se caracteriza por representar pequenas alterações harmônicas que derivam dos cromatismos em meio à estaticidade do material rítmico.
Há ainda a representação das montanhas no jogo cromático, baseado na própria topografia do teclado, como pode-se ver. A mão esquerda desenha relevos em vai e vem, enquanto a direita realiza uma linha sinuosa. O segundo movimento é dedicado à memória de seu pai e é extremamente expressivo e solene. É uma forte referência à salmodia árabe, inicialmente sendo apresentada uma linha modal na mão direita. Utilizando a forma responsorial, a compositora cria um diálogo musical em que o salmista anuncia o refrão, que será repetido pela comunidade sempre depois de entoar os versículos, uma espécie de rondó. Depois de apresentar esse hino inicial lamentoso, entra uma parte mais densa, onde Lena Frank simula o toque do charango pela escrita musical em trêmulos e pela própria indicação de expressão. Enquanto a mão direita executa os trêmulos no piano, a mão esquerda traz uma linha melódica que lembra as ladainhas religiosas tão presentes na América Latina. Aqui, mais uma vez, aparecem duas culturas entrelaçadas na poética da compositora. Assim, esse refrão é anunciado e se repete após os ornamentos melismáticos, comparáveis aos versículos entoados pelos salmistas nos responsórios. O hino inicial se repete mais duas vezes, de forma modificada, e assim termina o segundo movimento. O terceiro movimento, escaramuza, é extremamente virtuosístico, transformando o piano num campo de tensionamento entre dois gestos. A compositora tem uma obra homônima para orquestra de 2010, em que ela descreve brevemente a sua inspiração na dança e música capancha do peru andino, que é ligada à tradição quichua e formada por movimentos rígidos, enérgicos, transmitindo o espírito combativo. Nos primeiros compassos, já podemos observar os dois gestos principais. O primeiro constitui-se pelo acúmulo progressivo de notas, partindo do pianicíssimo até o fortíssimo. Todo esse gesto cumulativo acontece sem métrica definido, sem mesura. Em contraste, a partir do compasso 4, temos o segundo gesto polifônico com métrica e durações rítmicas definidas. O jogo com o tempo parece ser o elemento que transmite o espírito de conflito, no qual os gestos musicais não apenas se alteram, mas como também se friccionam. Em síntese, a interpretação dessa peça se baseia no hibridismo cultural como polifonia das memórias afetivas e ancestrais da compositora, expressas em sua poética musical, na geografia sonora como territorialidade, lugar e pertencimento. Esse lugar, espaço geográfico, cultural e de memórias, é evocado pelos elementos musicais e um dos pontos centrais dessa investigação para a performance é o desvelamento dos territórios presentes e representados através dos elementos musicais expostos na partitura e suscitados pela escuta. Cabe ressaltar que os nexos socioculturais, históricos e geográficos são elementos imbricados na construção interpretativa da obra, não apenas associações descoladas da própria música. Sob o ponto de vista da execução pianística, a sonata nos desafia a criação de timbres que expressem as referências culturais andinas empregadas na obra, e tais desafios estão sendo trabalhados no atual momento da pesquisa e esperamos mostrá-los em trabalhos futuros.